Boa noite. Um dos carnavais mais tradicionais de Minas foi suspenso neste ano. Em Nova Lima, a prefeitura cancelou a festa por causa das dificuldades financeiras. No comunicado, o executivo explicou que há outras prioridades na cidade, como saúde, infraestrutura, segurança e educação, e disse que não dispõe de recursos para realizar a festa. A folia em Nova Lima é conhecida pelas marchinhas e pelo Bloco dos Sujos, que conta a história dos operários que trabalhavam nas minas perto da cidade e saíam pelas ruas, mesmo sujos de trabalho, para pularem o carnaval. Em outras cidades, como Poços de Caldas, no sul do estado, Ouro Branco, na região central, e Patos de Minas, no Alto Paranaíba, o carnaval também foi cancelado. Já a Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, anunciou que não vai fazer investimentos. Pelo menos em Belo Horizonte, o carnaval está garantido e quem aproveita o período para conseguir uma graninha extra são os vendedores ambulantes, que precisam se cadastrar para o serviço. Nessa manhã, uma fila longa se formou em frente ao BH Resolve, no centro da cidade. Teve gente que chegou no fim da tarde de ontem. A informação que a gente tem é que o cadastramento começou no dia 16. De lá para cá, mais de 3.000 pessoas já se inscreveram. No ano passado, o total de ambulantes foi de 3.400. Esse ano, a situação de desemprego é tão grande que a fila está ficando assim enorme desde o primeiro dia de cadastramento. Estou aqui desde as 5 horas da tarde da noite de ontem, madruguei aqui, assim como várias pessoas que estão aqui. Eu vim de Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves. É. Tá tentando vender o quê? Vou vender cerveja, água mineral, refrigerante, o que der para vender. Eu vim segunda-feira, não consegui, vim terça, não consegui, porque tinha muita gente. Falei, eu vou vir dormir, porque não tem outra opção. Trouxe o banquinho porque sabia que ia esperar? Com certeza, está esperando é muito, viu? Porque a gente está desempregado, né? O recurso que a gente tem é esse. Ficha para cadastro de ambulante. Vamos aproveitar e ganhar uma renda extra. Ajudando o pessoal aí, como é que é? Você está vendendo a ficha? Estou vendendo a ficha. Por quê? A pessoa enfrenta uma fila desse tamanho, chega lá dentro, não tem ficha. Eles não dão e nem vendem lá dentro. A pessoa tem que procurar uma lan house para ir tirar essa folha. Então aqui nós já estamos facilitando e ganhando uma rendinha extra. São apenas 700 senhas por dia. Quantos anos a senhora tem? 68. E tá animada desse jeito em enfrentar o sol? Tô animada, minha filha. E se Deus me ajudar, que eles deixar, eu vou ficar para sempre com esse trem. O credenciamento deve ser feito até o dia 23, na segunda-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, no BH Resolve, que fica na Rua dos Caetés, 342, no centro. Lembrando que o local não abre aos sábados e domingos. Até nessa quarta-feira, mais de 4.600 ambulantes foram cadastrados. No ano passado, foram 3.400 vendedores ao todo. A polícia investiga a morte de um idoso que levou um tiro depois de ter a casa invadida por bandidos em um condomínio de luxo em Nova Lima, na Grande BH. Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas disseram que 2 homens renderam uma funcionária do imóvel que trabalhava do lado de fora. Eles obrigaram a mulher a levá-los até um dos quartos onde estava Benoni Alves Carneiro, de 85 anos. Um dos bandidos atirou contra a vítima. A dupla fugiu sem levar nada. Até o momento, ninguém foi preso. Em Pitangui, no centro-oeste de Minas, o dono de uma loja de celulares também foi morto com 2 tiros depois de reagir a um assalto. Câmeras de segurança registraram o crime. Os assaltantes chegam de moto. O garupeiro desce as escadas e vai em direção à loja de celulares que fica no centro de Pitangui. Com capacete e armado com revólver, o bandido rende funcionários e clientes. Coloca uma bolsa no balcão e ordena que as vítimas entreguem celulares. O dono da loja vai em direção ao criminoso e acaba sendo agredido. Na segunda vez que é golpeado, parte para cima do assaltante. Veja por outro ângulo. O bandido atira e sai sem levar nada. Na fuga, ele chega a se desequilibrar ao subir na moto. Este homem, que prefere não ser identificado, viu o bandido fugir. Quando ele me viu que ele passava por aqui, ele patinou, aí subiu por lá e pegou a moto do meu companheiro e fugiu. O comerciante Flávio Alves Valério, de 35 anos, tinha loja de celulares há 5 anos. Segundo parentes, Flávio foi atingido por 2 tiros, na boca e no braço. Dalmo está inconformado com a morte do amigo. Um cara assim, que era amigo de todo mundo, entendeu? Um cara bacana,
lutador mesmo, entendeu? Eu tinha 2 filhinhos, casado recente agora. A Polícia Militar informou que já tem 2 suspeitos para o crime. Já são conhecidos aí no meio policial, conhecidos pelos militares aqui da cidade, mas infelizmente nossa legislação não colabora, né? Todos os suspeitos, todos os 2 têm diversas passagens aí já pela polícia. A polícia orienta a nunca reagir em assaltos. Não reage em hipótese alguma, observe, né? Tente observar ali as características e depois liga 190, né? E deixa essa parte com a Polícia Militar. Apesar de identificados, os 2 homens ainda não foram localizados. Uma perseguição policial terminou com um homem morto em Belo Horizonte. Segundo a PM, ele e outras 2 pessoas praticaram vários assaltos em bairros da capital e também em Nova Lima. Há ladrões que desde o início da manhã dessa quinta-feira estão praticando arrastões pela cidade. Eles roubaram objetos, bolsas de pessoas no Barreiro e depois seguiram para Nova Lima, onde também assaltaram uma mulher. De lá vieram para cá, para Belo Horizonte novamente, fugindo da Polícia Militar. Neste ponto aqui da Rua 2, o carro deles deparou com uma viatura e houve troca de tiros. A gente pode ver aqui no para-brisas a marca de um dos tiros. Esse tiro atingiu um dos homens que estava dentro desse carro, um dos ladrões. Em seguida, o carro atingiu o poste e capotou. Olha só a situação. 2 comparsas que estavam aqui no veículo conseguiram escapar. Eles fugiram em direção a esta mata. Os criminosos abriram fogo contra a guarnição, que se defendeu atirando contra o veículo, sendo que um dos ocupantes foi atingido, foi socorrido com vida ao Hospital João 23, mas não resistiu e veio a óbito. Os outros 2 desceram, continuaram atirando contra a viatura, que revidou, e eles entraram no mato, tentaram posteriormente invadir uma residência e não conseguiram, e 2 estão foragidos. Vou mostrar aqui, olha, nessa viatura aqui já estão os objetos que foram recuperados. São as bolsas das vítimas que a polícia conseguiu arrecadar dentro do veículo roubado, usado pelos ladrões. Liguem 190, passem as informações que serão valiosas para que possamos retirar esses criminosos da sociedade e que não continuem a praticar crimes. Os 2 homens que conseguiram fugir ainda não foram localizados. 3 agências bancárias foram alvo de uma quadrilha nessa madrugada em Bueno Brandão, no sul do estado. Armados, os bandidos fizeram ainda vários disparos pela cidade. Foram momentos de pânico durante a madrugada. Da janela de casa, o morador gravou barulhos de tiros e explosões. Segundo informações, no Banco do Bradesco, 2 caixas eletrônicos foram danificados. A estrutura do prédio também sofreu danos. Já na Caixa Econômica Federal, um incêndio começou no local após a ação dos criminosos. As chamas foram controladas por populares e com a ajuda de um caminhão-pipa. O prédio também foi danificado pelas explosões feitas pelos bandidos. Já na agência do Banco do Brasil, 4 caixas eletrônicos foram danificados. Segundo os moradores, os bandidos estavam com armamento pesado. Após a ação, eles surgiram em um carro e dispararam contra os prédios públicos. O valor roubado ainda não foi divulgado. Ninguém foi preso até agora. E a Polícia Civil esclareceu a morte de um homem que foi queimado vivo em Lagoa da Prata no ano passado. 3 pessoas foram presas. Márcia Daniela Silva Neri, de 30 anos, era chamada de mãe pela vítima, André Nascimento, de 25 anos. Ela foi presa, suspeita de matar o jovem e, segundo a polícia, teve a ajuda de Edilaine Cristina Borges, de 22 anos, e de Bruno Gabriel Damascena, de 26. De acordo com as investigações, André foi assassinado porque descobriu um caso extraconjugal entre Márcia e Bruno. No dia dos fatos, ele informou ao Bruno, após um desentendimento havido entre os mesmos, de que ele havia descoberto o caso e queria contar para o marido dela. O que culminou na reação do Bruno de agredir o André naquela data, aplicando ele uma gravata até ele desmaiar. O crime foi em novembro do ano passado. O corpo de André foi encontrado carbonizado em um canavial. A vítima foi encontrado fulígeo no pulmão dele.
Então quer dizer que ele, quando foi queimado, ele ainda estava vivo. Os 3 suspeitos só foram presos na semana passada, depois que a polícia conseguiu provas da participação deles. Quando nós cumprimos mandado de busca e apreensão na boate em que ele trabalhava, foram encontrados vestígios de sangue. Com base nessa informação, nós conseguimos identificar o Bruno e eu representei pela busca e apreensão do veículo também. Realizada a busca e apreensão do veículo, nós conseguimos constatar, através de exames periciais, inclusive com a utilização de luminol, a existência de sangue no porta-mala do veículo. Um adolescente de 16 anos que, segundo a polícia, também ajudou a matar André, foi ouvido na delegacia e confirmou participação no crime, mas foi liberado. Os 3 tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça e vão aguardar a conclusão do inquérito no presídio de Lagoa da Prata. Homicídio qualificado, fraude processual, em decorrência da limpeza das provas, no intuito de dificultar nossas investigações, e corrupção de menores. Uma denúncia anônima levou a polícia a um galpão na região noroeste de Belo Horizonte, usado para desmanche de veículos. O local fica no bairro Padre Eustáquio. Lá dentro foram encontrados 3 carros roubados. Várias peças também foram apreendidas. Ninguém foi preso. Veja agora a previsão do tempo em Minas para esta sexta-feira. Áreas de instabilidade ganham força e deixam o céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em boa parte de Minas. O sol predomina no norte e no leste. Em Belo Horizonte, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Os termômetros ficam entre 18 e 30 em Cachoeira de Pajeú. Vão dos 21 aos 34 graus em Virgolândia. Em Minduri, a temperatura varia de 19 a 25. E em Pará de Minas, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Risco de surto de dengue em Ubá, na Zona da Mata. Na cidade, não é difícil encontrar alguém que já teve a doença. Ana mora há 18 anos nesta casa que fica no bairro Mateus Esquetino. Eu, meu marido já tivemos dengue, a minha neta já teve dengue, minha filha já teve dengue, o meu outro filho mais novo já teve dengue. Não desejo para ninguém, porque é uma dor insuportável. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o LIRA, levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, é considerado satisfatório quando está abaixo de 1%. Entre 1 e 3,9% indica situação de alerta. Acima de 4 é considerado risco de surto. O último levantamento feito em Ubá apontou o índice em 4,9%. O Aedes aegypti ele é transmissor de mais de 5 doenças, entre elas febre amarela, dengue por 4 sorotipos diferentes, zika, chikungunya. E entre essas doenças, algumas delas podem ter sintomas, como chikungunya, como Guillain-Barré, como zika vírus, podem deixar sequelas que infelizmente perdurem. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Ubá, nas últimas 4 semanas, 86 pessoas foram diagnosticadas com suspeita de dengue. Um caso já foi confirmado por exame laboratorial. Segundo a Prefeitura de Ubá, nas 2 últimas semanas de dezembro, nas 2 primeiras de janeiro, mais de 5 mil imóveis foram visitados pelos agentes de combate à endemia. 306 focos foram encontrados. A maior parte deles estava em latões e baldes, que têm servido como reservatórios de água, já que uma parte da população tem sofrido com a falta de abastecimento. A água aqui cai 2 vezes por semana e quando vem aquela água barrenta, fedendo aquele barro podre e muito cloro, aquele cheiro de cloro terrível. Os moradores têm que pegar e reservar água. Não reservar água, dá aquele mosquitinho indesejável, aquela coisinha que ajuda a dengue contribuir nas casas da gente. A comunidade ela tem que ter em mente que não depende somente do poder público, depende de todos nós. Tirar 10 minutos por semana e fazer a vedação adequada, lavação dessas caixas e recipientes que estão armazenando água, retirar o lixo que possa acumular água de chuva e servir de criadouro, fazer aí limpezas das lajes, depende de todos nós estarmos engajados nessa guerra contra o Aedes aegypti. E Contagem, na Grande BH, montou uma força-tarefa para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Imóveis de regiões onde os índices da dengue são mais preocupantes estão sendo vistoriados.
O lançamento da campanha de combate à dengue contou, além dos agentes de zoonoses, com homens do Exército, da Polícia Militar e Guarda Municipal. Também foi apresentado um novo produto que está sendo testado pela Defesa Civil de Contagem. O hidrogel repelente promete erradicar a proliferação do mosquito em locais com grande quantidade de água parada. O mosquito ele é atraído pela água limpa e ele dá essa impressão de água por ser azul. Logo que ele chegou, ele encostou, ele já é neutralizado, ele já fica preso na película e aí já acontece o extermínio do inseto. Toda ajuda é muito bem-vinda, mas a principal colaboração quem pode dar é a população e a consciência de cada cidadão. Vamos investir em tecnologias jamais utilizadas no Estado, que são um grande avanço no combate ao foco do mosquito. O momento também foi de fazer um mutirão. Os imóveis do bairro Eldorado receberam a visita das equipes de combate à dengue. Contagem apresentou, no último levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, risco médio de infestação do mosquito este ano. E as regionais com maior vulnerabilidade são a do Ressaca, Várzea das Flores, Nacional e Riacho. Na casa de Dona Ana, o quintal é repleto de plantas. As bromélias receberam atenção especial com larvicida. Tem que usar o pratinho, fura eles por baixo para que não ocorra da água ficar acumulada ali. Dona Ana, que já teve casos de dengue na família, disse que toma todos os cuidados, principalmente porque o Aedes aegypti também é transmissor da febre amarela, doença que voltou a apresentar casos aqui em Minas Gerais. Cada vez que vai aparecendo mais, você vê um mosquitinho tão pequeno e faz um estrago desse. Daqui a pouco a gente continua falando sobre saúde. O governo confirma que Minas tem o maior surto de febre amarela da história. 23 mortes foram confirmadas. Voltamos já. « 23 pessoas morreram por febre amarela em Minas por causa do surto da doença, o maior da história. A partir de agora, os dados vão seguir novos critérios adotados pelos técnicos da Secretaria de Estado de Saúde. Agora a divulgação vai ser apenas de casos confirmados, além dos suspeitos, que atualmente somam 206. Com isso, os números atualizados são 34 casos de febre amarela em Minas, com 23 mortes confirmadas por consequência da doença. A suspeita de óbitos por causa da vacina foi descartada. Os registros se espalham por 29 cidades do leste de Minas. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, com base nesses dados, já é possível afirmar que este é o maior surto de febre amarela da história de Minas Gerais. E com base na análise dos casos confirmados, ficou constatado que mais de 95% dos pacientes são homens, lavradores ou aposentados, moradores da zona rural e sem registro de vacina. Por isso, o governo reforça a importância da imunização. É importante destacar que é uma vacina segura, ela tem uma alta efetividade, mas existe a possibilidade de eventos adversos. Temos uma equipe específica para vigilância dessa situação e a equipe de saúde está sensibilizada para a notificação de qualquer evento adverso à vacina. E a partir dessa notificação, nós vamos desenvolver o protocolo preconizado pelo Ministério da Saúde. Não foi uma operação simples distribuir 1.600.000 vacinas em uma semana em 150 municípios. Quer dizer, isso envolveu uma logística e um esforço que, de uma certa forma, nos deixa animados com a evolução da vacinação na região afetada. Como reforço, nesta sexta-feira haverá nova remessa do Ministério da Saúde de 450.000 doses. Outras 350.000 chegam a Minas até a próxima terça-feira. A distribuição da vacina está contando com o apoio de um helicóptero da Polícia Civil e as cidades afetadas recebem ainda auxílio do Ministério da Saúde, da Defesa Civil e da Polícia Militar. 26 milhões de reais foram destinados à região leste, onde o surto permanece. Os secretários afirmam também que estão acompanhando os rumores de mortes de macacos em cidades do Sul e do Triângulo. Nesse momento, não tem nenhum alarme pela Secretaria de Estado de Saúde. O que nós estamos falando é que Minas Gerais é um local que tem a recomendação de atualização do cartão da vacina para a febre amarela. São 2 doses ao longo da vida de qualquer pessoa no estado de Minas Gerais.
Daqui a pouco, donos de bares e restaurantes comemoram alteração no Código de Postura de BH. Agora, passeios menores também vão poder receber mesas e cadeiras. Donos de bares e restaurantes de Belo Horizonte comemoram uma alteração do Código de Posturas do município que entrou em vigor neste ano. Agora eles podem usar passeios menores para colocar mesas e cadeiras. Agora, se a calçada tiver no mínimo 2,70 metros, está liberada para receber mesas e cadeiras. Antes, a medida mínima era de 3 metros, sempre respeitando a passagem para pedestres, que deve ser de 1 metro de largura. Roberto é dono deste bar e restaurante no bairro Minas Brasil. Ele contou que sempre recebia pedidos para servir do lado de fora. Com a mudança na lei, a expectativa é de que o faturamento aumente cerca de 25%. Além de proporcionar para o nosso cliente uma satisfação de ficar ao ar livre, né, de poder, os fumantes, então acho que vai agregar demais. E o que os donos do pedaço acham dessa novidade? Ainda mais nessa época de calor, aí o espaço lá fora é muito bem, que todo mundo quer, né? Desde que não interfira no trânsito normal, né, de um cadeirante, por exemplo, né, de pessoas transeuntes, né? De modo geral, eu sou favorável. Eu quero ver fiscalizar esse respeito, né? Para colocar as mesas e cadeiras na calçada, o comerciante tem que pedir uma licença na prefeitura e que não é gratuita. Primeiro é preciso desembolsar R$ 108,67. Há também uma outra taxa anual que é definida de acordo com cada região, que vai de R$ 57,96 a R$ 86,94 por metro quadrado. É preciso ainda ficar atento a outros requisitos e também fazer um projeto. Cada estabelecimento vai olhar com relação à via que ele está localizado, tendo a possibilidade de colocar em cima dos 2,70 que foi reduzido, ele monta um projeto e dá entrada junto à prefeitura. Esses bares vão chegar a ter um crescimento em percentual de lugares de atendimento em torno de 20% a 25%, dependendo da estrutura do bar, do tamanho da calçada. Então isso é muito importante, porque isso gera também um aumento de venda para o estabelecimento. Fique agora com o SBT Brasil. Amanhã eu volto a partir das 7h15. Até lá e boa noite.